A matéria-prima para a reprodução de pele vem de bebês recém-nascidos. Se um bebê é circuncidado, o prepúcio, quando cultivado em laboratório, pode ser usado para produzir uma enorme quantidade de tecido vivo. É importante que o prepúcio seja de um bebê recém-nascido. As células da pele devem ser novas para que possam se multiplicar com facilidade e rapidez e formar pele nova e fresca. As células permanecem vivas durante todo o processo de fabricação. São alimentadas 3 vezes por dia com diversos nutrientes que estimulam o crescimento dos diferentes tipos de células em camadas. O resultado são folhas e folhas de pele viva. De fato, um único prepúcio é capaz de gerar pele humana suficiente para recobrir 6 campos de futebol. Produzir folhas planas de pele é muito mais simples do que produzir órgãos inteiros. Além de tudo, temos que conseguir o formato correto. Até mesmo nossos narizes e orelhas possuem formatos complexos. O olho só funciona porque é uma esfera vazia. Quando tentamos copiar partes internas do corpo, é ainda mais difícil. Por exemplo, o coração é uma bomba construída a partir de vários pedaços tridimensionais de tecido vivo que devem trabalhar em harmonia para responder às súbitas exigências, como esta defesa do goleiro David Seaman. O corpo humano só funciona porque seus componentes se encaixam perfeitamente, como acontece em qualquer máquina bem equipada. Só assim você faz um gol em mim. É, até parece. Tudo bem. Para reparar e substituir corações doentes e outros órgãos, é vital não somente reproduzir o tipo certo de tecido, mas também dar a ele a forma e o contorno corretos. Em 1995, a orelha no dorso do rato atingiu as manchetes de jornal. Era um avanço na configuração de partes do corpo. Na verdade, isto era um implante. Um implante em forma de orelha nas costas do rato. O que o diferenciava de outros implantes era que este poderia ser chamado de implante vivo ou de implante plástico, que foi em seguida banhado de células vivas. Charles Vicante optou por modelar a orelha devido ao seu formato complicado. Esta é uma armação plástica ou molde, na forma de uma orelha humana, sem células. Se colocarmos isto embaixo da pele de um rato ou de um humano e recobrirmos com a pele, pareceria uma orelha em suas costas. A armação foi feita com pequenos filamentos do mais novo tipo de plástico biodegradável. A armação é banhada de células vivas. Estas células se aderem às fibras enquanto crescem, tomando o formato de uma orelha. Foi a primeira vez que se registrou o crescimento de células nestas fibras. Na hora em que as células se diferenciarem, poderão gerar tecido novo. O tecido novo em questão é a cartilagem da orelha. Podemos notar o seu contorno e a textura parecidos com as da orelha de verdade. O plástico não está mais presente, foi praticamente dissolvido. E o tecido final tem exatamente a mesma forma do nosso implante inicial. O rato proporcionou aquecimento e nutrição para as células em crescimento. Mas o grande sucesso foi ter conseguido produzir tecido vivo em um formato tridimensional.
O desafio seguinte foi tentar usar o mesmo procedimento com órgãos em funcionamento. Um dos primeiros órgãos que os cientistas tentaram reproduzir foi a bexiga. Pode não ser o órgão mais fascinante, mas é uma obra-prima da engenharia, considerando o que ela costuma enfrentar. A bexiga média carrega 40 mil litros de urina durante a vida. Para aqueles que possuem uma bexiga deficiente, não existe um substituto satisfatório. O tecido da bexiga é formado por uma engenhosa combinação de materiais. A bexiga é composta por 3 camadas. Uma cobertura externa de tecido conjuntivo, uma camada intermediária composta por uma malha muscular e uma camada interna de mucosa. Isto impede que a urina vaze para fora. Quando está cheia, uma bexiga normal comporta em média 1 litro de urina e se parece com um saco inflado. Para produzir uma bexiga artificial, construíram uma armação com o mesmo formato. Banharam-na camada por camada com células vivas. We're drinking to life, we're drinking to death, we're drinking till none of our livers are left. We're wending our way down to the spirit store. We'll drink till we just can't drink anymore. A bexiga foi o primeiro órgão reproduzido a partir de tecido vivo. Já está sendo transplantada em animais com sucesso. Raise your glasses high. Agora a equipe está esperando a permissão para fazer o teste em seres humanos. Próximo, por favor! Muitas partes do corpo estão sendo estudadas a fim de medir as possibilidades de sua reprodução. E o alvo fundamental é o cordão espinal. Nos últimos 6 meses, depois que visitamos Peter e Penny, Peter aprendeu a andar e Penny está sentindo algumas mudanças surpreendentes em seu corpo. Antes de ter o seu cordão espinal seccionado, Penny era uma enfermeira. Por isso, tem uma nítida ideia do que o seu corpo é ou não é capaz de fazer. As partes do meu corpo que não foram afetadas pelo acidente foram se tornando mais fortes à medida que Peter foi crescendo e ficando mais pesado, mas percebi que alguns músculos que eu não sabia que ainda eram ativos se tornaram mais fortes e funcionais. Isto é derivado somente do meu esforço para carregar Peter e me equilibrar. Porém, o mais estimulante é o fato de um músculo da minha perna ter começado a se contrair sob controle voluntário. Se eu puder senti-lo, posso sentir meu corpo contraindo. É como saber de um parente distante que pensávamos ter morrido. Só há uma explicação para isso estar acontecendo. Minha perna está recebendo impulsos nervosos do meu cérebro e esse impulso está percorrendo o meu cordão espinal. Clinicamente, não há explicações para isso estar começando a acontecer 5 anos depois do meu acidente. As mudanças que Penny está relatando são interessantes, mas para que possa voltar a ficar em pé, terá que gerar um novo cordão espinal na fenda existente em seu pescoço quebrado. E até agora os médicos acreditam que isso seja impossível.